Agora, qual é o meu texto? A palavra falada é a semente original. Agora eu quero provar isto. Vamos voltar agora para Mateus 24:35, só um momento, e enquanto examinamos através destas escrituras por algum tempo, e eu verei quanto tempo nós temos. E eu quero ler aqui uma palavra que Jesus disse em Mateus 24 e verso 35, capítulo 24, verso 35, mostrar quão eterna é esta palavra, o que temos falado. Em verdade, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, como poderia você misturar qualquer coisa com aquilo então? Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, eu gostaria de ler isto. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, e ver o que diz. Vamos começar com o verso 18. Porque eu testifico a todo aquele... Agora recordem de Gênesis, onde ele falou a palavra. Vem? Porque eu testifico a todo aquele, isto é, sacerdote, papa, bispo, presbíteros do estado, ou seja, o que for. Todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus para vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E os seus dogmas? E seus credos não bíblicos que vocês estão ouvindo? De todas as denominações, não há nenhuma desculpa. E se alguém tirar quaisquer palavras, dizendo que não é o mesmo, você sabe, vem? Quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Embora ele seja um pregador, vem? Embora ele seja um membro de igreja por toda a sua vida, embora ele seja um bispo ou um papa, quem tirar uma palavra disto, apenas uma palavra, você sabia que foi uma só palavra que Eva duvidou, que causou todo o problema? Uma palavra falada de Deus, Eva duvidou ser a verdade, e isto causou toda a enfermidade, cada doença, cada neném que sofre, causou cada hospital que foi construído, cada operação que foi realizada, cada morto que morreu, por uma pessoa crer em descrer em uma palavra. Aí está você. O que Eva tentou fazer? Hibridizou isto, misturou isto com algo. Você tem que tomar isto da maneira que Deus falou isto. Isto não se mistura com nada. Não, Senhor. Jesus uma vez disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Me disseram que não se pode hibridizar uma semente de mostarda. Você não pode misturá-la com nada. Você pode misturar outros grãos, mas você não pode misturar a semente de mostarda, vem? Porque ela não hibridiza. E se você tem aquele tipo de fé, e isto é, tomando uma palavra de Deus, é aí onde tantos evangelistas se despedaçaram. Nós encontramos nisto mais tarde. Como eles dizem, nós cremos nisto, e tomaremos aquilo, e eles creem que uma palavra, e eles podem fazer aquela obra, mas e o outro ali ao lado? Bem-aventurados aqueles que seguem seu mandamento, para que tenham direito à árvore da vida, e ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e assim sucessivamente. Agora, eu tenho uma classe mista, mas tenho vários contextos aqui, que são realmente maçantes. Então, eu quero que vocês, irmãs, compreendam. Estejam certas que compreenderão. Agora, isto é porque cremos nisto. E isto é a palavra de Deus. Portanto, a palavra falada de Deus é a original. E tudo que Deus criou, falou a existência, é o original. E você não pode hibridizar alguma de sua criação secundariamente. Esta foi a razão que Eva pôde fazer o que ela fez com sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto do homem.
Não estava na criação de Deus. Deus criou toda a coisa e então Ele tomou uma parte da sua criação e fez uma companheira. Esta é a razão pela qual você pode cruzar um jumento com uma égua, mas isso não continuará. É morte. Mas o original possui vida. Isto voltará outra vez? Eu espero que você possa ver isto agora. O original possui vida. Então, esta é a razão pela qual eu penso que as seitas, denominações e organizações morrem. A história prova que eles estão cada um morto. Eles nunca se levantarão mais. Eles nunca se levantarão. Eles não podem se hibridizar de volta. Não possuem nada para se hibridizarem. Eles são estéreis. Esta é a razão pela qual os filhos de Eva morrem. Agora estou tomando o meu tempo, então as fitas dão às pessoas tempo para estudarem. Eu não quero estar apressado. Eu quero apenas tomar o meu tempo. Eu não sei o que acontecerá daqui em diante, mas eu desejo isto para o povo. Embora algum dia Deus me tirará deste mundo, se eu não viver para ver a sua vinda, a mensagem permanecerá vivendo. Verdade, permaneça com a palavra. Agora recordem, cada palavra de Deus é a semente original. Deus plantou tudo na terra através da sua palavra, e contando que você permaneça com a semente original, isso se produzirá de volta e se reproduzirá outra vez. Se hibridizar isto morrerá. E Eva, a mulher, foi a primeira coisa híbrida que já existiu. Agora, eu espero que vocês não desliguem os gravadores até provarmos aquilo daqui a pouco, vem? Lhes mostrar o porquê. Ela era híbrida, uma noiva. Observem, através daquilo trouxe morte, tentando tomar a palavra de Deus e misturar alguma sabedoria com ela, vem? Você não está suposto a fazer aquilo. Se você crê, tem sabedoria para explicar isto, apenas diga, Deus o disse e é isto. Pois Deus disse assim, e isto é tudo o que há nisto. Se você não pode explicar isto, deixe isto de um lado, mas apenas diga que isto é assim, porque Deus o disse assim. Vem, é isto, Deus o disse. Agora observe, e isto não misturará, e isto não deve ser falsificado. Deus punirá aquele que o faz, e isto não se hibridizará com nada mais. É somente a palavra de Deus. Deus não necessita da sua palavra com a dele. Não estamos supostos a falar nossas próprias palavras, estamos supostos a pregar a sua palavra, a palavra de Deus. Agora, portanto, a vida verdadeira pode apenas vir ou se reproduzir através do cruzamento original. Vem a vida, agora estudem aquilo agora. Quando você está estudando a fita, estudem isso agora. Vida, V-I-D-A, pode ser apenas reproduzida através do seu cruzamento original, da maneira que isso começou no princípio. Então, isso se reproduziu. Se isto o faz, é híbrido. Está terminado. Alguns se esgotam na primeira geração, vem, imediatamente acabados. Eles em breve se encontrarão outra vez. Ele não pode produzir uma vida correta porque é híbrido. Gênesis 1:11, a Bíblia diz, Deus disse que cada semente produza conforme sua espécie. Agora, quando Deus disse aquilo estabeleceu isto. Isto está sempre estabelecido, que cada semente produza conforme sua própria espécie. Misturar produz uma super safra. É uma super safra de quê? Ouçam agora, vamos descer. Para misturar isto, estou tentando segurá-los, tal texto, eu poderia pregar sobre isto, mas estou tentando não fazê-lo. Misturar isto trará uma super safra, como foi provado. Mas que espécie de safra? Uma safra de falsidade, morte. Hibridiza o seu milho, que ele produzirá uma grande safra, a melhor aparência, mas é morto. Plante-o novamente e ele não poderá se produzir outra vez. Está acabado, está terminado. Como Eva, vem, ela trouxe uma safra híbrida. Veja nós hoje. Você pode olhar ao redor e ver que isso é verdade. Claro, isso não era o propósito de Deus, não, Senhor. Apenas mantenha-se firmes para algo que estou pensando agora. Vejam.
para misturar isto e trazer uma safra híbrida. De uma safra híbrida é uma safra morta, tanto quanto reibridizar. Isto não hibridizará novamente. Não pode, porque assim disse Deus. Isso tem que produzir conforme sua espécie, e vocês misturam isto. Agora vocês podem ver a igreja bem ali, onde isto terminará. Isto morre ali, pois isto não pode produzir conforme sua espécie. Por quê? Está misturado. Você nada pode fazer com isto. Está morto, está acabado, correto? Isto é porque cada geração tem o seu próprio reavivamento, uma chance na palavra. Oh, o Deus soberano no julgamento. O grupo de João Wesley se levantará, e estes abatidos e formais metodistas de hoje responderão por isto. Lutero se levantará, os católicos se levantarão, e lá atrás Irineu, Martim, Policarpo e outros terão que se colocar no julgamento por hibridizar a palavra de Deus com dogmas. Este grupo de luteranos que seguiu o reavivamento de Lutero responderá a mesma coisa. O grupo de batistas que seguiu o reavivamento de John Smith fará a mesma coisa. Alexander Campbell fará a mesma coisa. E os pentecostais farão a mesma coisa. Aquele reavivamento original, quando o Espírito Santo caiu, chamou um povo e Deus tentando levar sua palavra nisto, e eles organizaram isto e se assentaram aqui e se denominaram e morreram bem ali. Você diz, mas veja o que eles estão fazendo. Nós chegaremos naquilo um pouquinho mais tarde, hoje. Estou apenas plantando a semente agora. Então nós lhes mostraremos daqui a pouco o que aconteceu. Agora, isto é porque cada reavivamento tem o seu próprio avivamento. Cada geração tem seu reavivamento, e Deus levanta um homem, o estabelece com a sua palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. E logo aqui aquele homem é tirado de cena, alguém a apanha e hibridiza aquilo, e tudo isto volta a um perfeito... Eu poderia parar aqui por um minuto. Não estamos com pressa. Voltando, isto é exatamente o que aconteceu lá no princípio em Gênesis. Deus estabeleceu sua safra da raça humana e Eva hibridizou isto. Vem o que aconteceu? Então aí está o julgamento para Eva. Lutero estabeleceu, todo o restante, Cristo estabeleceu, os apóstolos estabeleceram, os profetas estabeleceram. Jesus não disse, qual de vós não teve seus pais perseguindo os profetas que Deus enviou? Ele não ensinou que um rei certa vez enviou seu servo, então enviou outro servo, e enviou outro servo, e assim por diante, e então finalmente enviou seu filho. Bem, cada geração recebendo, porque está repetindo de volta Adão e Eva outra vez, a primeira safra no jardim do Éden. A metade deles se perdeu, virgens prudentes, virgens loucas, a metade delas, uma guardou a palavra, a outra hibridizou isto. Imediatamente, tão cruel o quanto isso possa vir, bem assim, isso tem acontecido através das eras. Nós provaremos isso através da palavra de Deus e através da história aqui. Isto é certo, hibridizar.